Estamos de volta e agora é hora do quadro Viva a Cultura. E hoje o clipe da semana foi escolhido especialmente para homenagear os pais. Tiago Brado vem nos emocionar com a belíssima canção Abraço de Pai. Quanto eu esperei, ansioso queria te ver e te falar o que há em mim, já não podia me conter. Me decidi, Senhor, hoje quero rasgar meu viver e te mostrar meu coração, tudo que tenho e sou. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou, nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada, ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolheu num abraço de paz. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me... E chegou o momento da tradicional mensagem do arcebispo do Rio, cardeal Orani João Tempesta. É a vez do quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Estamos em agosto, mês vocacional. Hoje seria dia de São Lourenço, recordamos os diáconos, especialmente os diáconos permanentes, que celebram o seu dia. Pedimos a Deus que abençoe a todos, que nós vivemos a semana que está terminando, a vocação aos ministérios ordenados. Mas, nesse domingo, começando por hoje, começamos também uma vocação à vida matrimonial, à vida de família, celebrando hoje o Dia dos Pais, né? Portanto, temos aí o tema do Dia dos Pais, nosso abraço a todos os pais, para que possam viver a vocação, a paternidade, o chamado que Deus colocou nos seus corações, nas suas vidas, de cuidar bem dos seus filhos e da sua esposa, para que possam ser sinais dessa paternidade que vem de Deus, não é? São José é o grande exemplo de paternidade que
que cuidou como o seu, o Filho de Deus, com o coração de pai. Portanto, nosso abraço aos pais, Dia dos Pais, nesse segundo domingo do mês de agosto, e junto com o Dia dos Pais, e rezamos pelos pais falecidos também, junto com o Dia dos Pais, nós começamos a Semana Nacional da Família. Semana Nacional da Família tem como tema é tempo de júbilo em nossa vida. Júbilo vem de jubileu, né? E nós estamos no ano do jubileu, portanto, está ligado também a esse ano santo, ano do jubileu da esperança. E justamente vemos o lema, volta a ser Romanos 5,5, que é o mesmo lema também do mês vocacional, que é peregrinos porque chamados, mas tem como lema a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, né? Justamente Romanos 5,5. É quase igual, né, com o texto, com a sua tradução também do lema do mês vocacional. Portanto, nesse domingo de hoje, iniciamos em toda a Igreja do Brasil a Semana Nacional da Família. Nosso abraço, portanto, às suas famílias, com o tema é tempo de júbilo em nossa vida. E o lema, ora, a esperança não decepciona, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Romanos 5,5. Dentro do mês vocacional, que trabalha o tema peregrinos, porque chamados, essa semana vem e tem o seu valor e a sua importância para celebrar a vocação matrimonial, e hoje, especialmente, Dia dos Pais, não é? Portanto, meus irmãos e irmãs, mês vocacional, Semana Nacional da Família, Dia dos Pais. Nós possamos, no meio dessa confusão toda do mundo de hoje, em que nem sempre se valoriza a família cristã e católica, pedimos ao Senhor que nos faça vivenciar a nossa vida de família, e lembrando bem aquela palavra célebre de Papa João Paulo II, São João Paulo II, o futuro da humanidade passa pela família. Portanto, no meio de tantas questões são colocadas, dentro da liberdade que cada um tem, nós também temos liberdade de saber o que nós entendemos por família e dizer realmente que, sem restringir a ninguém, sem brigar com ninguém, nós vamos anunciar quem é realmente que nós sabemos que é a família, e assim trabalhar essa semana toda com reuniões, simpósios, celebrações, né, palestras, conferências em nossas capelas, paróquias, dioceses, na Semana Nacional da Família. Seja com uma pastoral, a dimensão familiar, a sua diversidade de situações, seja com todos os movimentos familiares que nós conhecemos e que estão espalhados pelo mundo afora e também no Brasil. Portanto, celebramos bem a Semana Nacional da Família dentro do mês vocacional, o mês que agosto que agora nós vivemos, e deve ser para todos nós uma oportunidade de podermos testemunhar em quem nós colocamos nossa esperança, quem é a nossa paz, quem é a nossa vida, e que nós sabemos que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos e irmãs, nesse 19º domingo do tempo comum, a palavra de Deus que nós vamos ouvir, ela tem uma riqueza muito grande, e hoje até nós temos em duas leituras, tanto a leitura mais comprida ou então a leitura mais breve, e porque são leituras mais longas, evidentemente, mas a leitura de Lucas, a leitura do Evangelho, ano C, é o Lucas que nós vamos ouvindo. Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois seu governado de Deus dará a vós o reino. Aí vai ter várias questões. Primeiro, os bens. Vende os bens e ajude as pessoas. Não adianta acumular as coisas que aqui estraga, ou seja, nós tem que acumular o tesouro no céu para que não se acabe. Lá o ladrão não rouba, nem a traça corrói. Onde está o tesouro, está o teu coração. Né? Ao mesmo tempo, está vigilante. Seus rins estejam cingidos, seja com homens estejam esperando o Senhor voltar uma festa de casamento. Né? E ao mesmo tempo que quando chegar, encontrem prontos, ou seja, que as pessoas estejam preparadas para o encontro com o Senhor. Feliz o homem, quando chegar ao Senhor, estiver preparado, né? Vai cingir-se, fazer-o sentar-se à mesa e o servirá. Né? E também, né, saber que se o dono da casa soubesse que ela chegava o ladrão, não deixaria que arrombasse a sua casa. Né? E depois também, Pedro vai dizer, mas escuta, isso é para todo mundo, mas também para nós. E Jesus fala, também para vocês.
administrador fiel e prudente, que o Senhor vai colocar à frente do pessoal da sua casa, vai dar comida a todos na hora certa. Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrará agindo assim, não é? Ou seja, também a responsabilidade, tem essa responsabilidade junto ao povo, não é? E não aproveita que está demorando e acaba justamente atrapalhando a vida das pessoas, não é? E, ao mesmo tempo, fala que aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme sua vontade, será chicoteado muitas vezes. O empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado algumas vezes. E quem muito foi dado, muito será pedido, né? Ou seja, o Evangelho é bastante longo, mas fala bem disso, ou seja, do apego aos bens e da nossa responsabilidade de vivermos de acordo com o plano de Deus, seja aqueles que estão dependendo, seja aqueles que têm responsabilidade. A quem muito foi dado, mais será pedido. Palavra de Deus para nós, meus irmãos e irmãs, que nos convida a ver essa nossa responsabilidade. Quem tem mais responsabilidade, tem mais será pedido. As contas de quem tinha responsabilidade de evangelizar, ser testemunha, e ter os bens e saber partilhar os bens que tinha com as pessoas, né? Ou seja, a palavra de Deus é bastante cheia de nuances do Evangelho de hoje. E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, a leitura primeira, o livro da sabedoria, fala dessa sabedoria, né, que fala da noite da libertação, fala da Páscoa. Fora aprendido aos nossos pais, para que, sabendo que juntamente juramento tinham dado deste crédito, se conservassem intrépido. Ela foi esperada por seu povo, ou seja, a expectativa durante a libertação. Fala também da expectativa do Senhor que virá no Evangelho, fala disso também, né? Ou seja, os piedosos, filhos dos bons, ofereceram sacrifício secretamente, de comum acordo fizeram este pacto divino, que os santos participariam solidariamente dos mesmos bens e dos mesmos perigos, enquanto entoavam antecipadamente os cânticos de seus pais. Ou seja, se preparar-se, estar preparado para ser que chega até nós, seja aqui na leitura da sabedoria, seja no Evangelho. Estamos preparados, né, ajudando as pessoas, partilhando os bens com as pessoas, né, para que quando chegar e encontrar-nos, estejamos preparados e bem vivendo a palavra de Deus, meus irmãos e irmãs. E o salmo de resposta, o refrão, vai bater nessa tecla. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança, que quando chegar justamente, o Senhor encontrar bem preparado e caminhando no Senhor. E a carta aos Hebreus, segundo a leitura, agora começamos a ler a carta aos Hebreus, meus irmãos e irmãs, ela vai falar da fé, porque nós somos chamados a viver tudo isso, tanto o aspecto, como fala o Evangelho, dos bens que nós vamos cada vez mais vivenciando, partilhando e ajudando as pessoas, e ao mesmo tempo responsabilizando enquanto chega o Senhor, estarmos preparados, seja como nós somos povo ou aqueles que têm responsabilidade com o povo, para que nós realmente, como fala aqui, esperemos como foi esperada a noite da libertação, supõe vida de fé. E tem um belíssimo texto da Carta aos Hebreus sobre isso. Ou seja, podemos ver pela fé e pedir a graça de Deus para que nós tenhamos essa fé que vem do Senhor como dom, como graça do Senhor. A fé é o modo de já possuir o que ainda se espera, diz a Carta aos Hebreus, leitura de hoje. A convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé, aí vem comparações, que Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, e cordeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade alicerçada, que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso que também nós, também de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável às estrelas do céu, e inumerável como areias da praia do mar. Todos antes esses morreram na fé,
não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe. Se declararam estrangeiros, imigrantes nessa terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria e se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá, né? Mas agora, eles deveriam uma pátria melhor, desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso Deus não se envergonha deles, ao ser chamado seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia dito: é em Isaque que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o seu filho, e que é também um símbolo. Meus irmãos e irmãs, palavra de Deus, desse 19º domingo tempo comum, que daí nos vai lembrar bem dessa fé que a carta aos Hebreus vai nos fazer enxergar, como fala aqui o Evangelho, ou seja, de nós podemos vender os bens, partilhar com os pobres, sermos responsáveis enquanto aqueles que cuidam bem da casa do Senhor, ou cuidam bem do povo do Senhor, com coragem e com ânimo, né? Ou seja, e saber que cada um terá as suas consequências. Quem sabia e não fez, quem sabia pouco e não fez, quem nada sabia e não fez, cada um tem as suas consequências, como fala o Evangelho. Que nós possamos ter essa sabedoria, esperar cada vez mais a noite da libertação e estarmos atentos, vivendo a cada dia, não deixando para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Não deixar para amanhã a nossa conversão, a nossa caminhada de povo de Deus, meus irmãos e irmãs, sendo esse povo que Deus escolheu por sua herança. Que ao iniciarmos a Semana Nacional da Família, celebrarmos esse final de semana o Dia dos Pais, nós possamos ainda mais, pela fé, vivenciar tudo isso, meus irmãos e irmãs, com coragem, renovado, como alguém que vai sendo peregrinos, né, de esperança, peregrinos porque chamados, e também tempo de júbilo em nossa vida, vivendo todo esse momento importante. Dentro do mês vocacional, valorizemos a família cristã, sermos testemunhas da presença de Cristo no meio de nós, a quem nós anunciamos e testemunhamos. Que conduza sempre mais a nossa vida, nos faça viver em nossas paróquias a Semana da Família, nosso abraço aos pais e celebre com alegria esse 19º domingo tempo comum, com o ânimo renovado, o coração aberto e sendo do jubileu da esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Dom Arani, pela reflexão e pela mensagem mais uma vez, e obrigado a você que ficou com a gente até agora. E olha, o nosso programa de hoje está terminando, mas antes de ir, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela. Assim, você fica por dentro de todas as novidades. E nesse dia, desejamos um feliz Dia dos Pais para todos os pais que nos acompanham. E que Deus, nosso Pai, continue a nos abençoar. No domingo que vem tem mais palavras de vida para você. Que a sua semana seja de paz e luz. Fique agora com a Santa Missa em sua casa. Até a próxima semana. Tchau, tchau.